Fala galera, estamos de volta aqui, né? Após um período de tempo aí sumido, né? Com tudo do curso de formação que iniciou. Iniciou lá em novembro, aí eu consegui, acho que gravar ainda um vídeo em novembro, não recordo muito bem qual foi o último vídeo que eu postei. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sumi mesmo, assim. Postava umas coisas ali um dia ou outro, mas tô sem tempo total e agora tá acabando o curso, agora é dia 7 de março, vai acabar o curso, né? Mais um curso aí pra minha história aí de concurso, né? Concurseiro, mais um curso de formação. Aí vai vir algumas fases do concurso ainda que para poder finalizá-lo, né? Mas voltando aqui, esse vídeo vai ficar um pouco mais demorado por conta dessa introdução que hoje vai pegar mais um pouquinho de tempo. Então, como eu disse, né? Estava assumido por conta do curso de formação na Polícia Penal aqui do Estado do Ceará. Vou estar terminando ele agora no dia 7 de março. Aí eu vou ter mais tempo para estar gravando mais vídeos aqui para o YouTube novamente, né? Então, esse é o primeiro recado, né, que eu tenho para dar, que eu vou voltar a gravar os vídeos. Agora eu vou tentar abranger mais tópicos, até porque eu fiquei um tempo agora pensando como é que ia ser o projeto e agora vai ficar um pouquinho melhor. E é isso, né? Aí o outro recado que eu venho, acho que tá, tá em pauta aqui, que eu fiz um cronograma aqui para me seguir, né? É que foi dado início aí, né? Agora de fato mesmo o concurso foi autorizado e de fato agora tá caminhando, que foi dado início no processo aí da contratação, né, da banca, porque agora tá bem mais, em questão da transparência aqui no estado do Ceará, tá bem melhor por conta do Switch, né, que é uma espécie como se fosse uma intranet aqui de todo a administração pública aqui. Então, tudo que for tramitar ali na administração pública do estado do Ceará vai passar pelo esse Switch. Então, foi dada aí a entrada, né, no processo da contratação da banca. Me surpreendeu, não imaginaria que ia sair agora, sim, ia começar a caminhar, né? Pensei que ia começar no segundo semestre só, mas o governador aí vinha falando que está autorizado, que ia lançar nos próximos dias e está começando a caminhar. E o terceiro recado que eu tenho para hoje é que agora, devido ao fim do meu curso, né, de formação da Polícia Penal, vou estar lançando aí um curso aí de questões de segurança pública e criminologia, dessa vez mais aprofundado, com mais questões, questões abordando alguns tópicos que possa estar vindo também, baseado com as duas últimas provas, né? Do que foi cobrado. Cobrou alguns assuntos assim que ninguém tinha visto ainda. Aí eu vou estar lançando esse curso, né? Vai ser pela plataforma Hotmart. Não vou falar quantas questões vão ser, porque vão ser várias. E eu posso falar um número e de repente esse número vai ser bem maior do que eu falar, né? Então vai ser isso, vai ser um curso de criminologia e segurança pública, separado por assunto, de acordo com o edital. O assunto do edital, como eu já falei para vocês, é bem complexo, né? Assim, tipo, abstrato, na verdade, nem complexo, é abstrato. A gente vai estar ali baseado nas últimas provas, que pode estar vindo, vamos tentar acertar de novo, porque eu consegui estudar na minha prova de 2021, né? E eu acho que isso é uma questão foi de assunto que eu não tinha visto. E foi no caso da. Depois essa questão foi até anulada, que foi no caso da organização criminosa, que cobrou o Estatuto de Palermo. O resto tudo eu consegui estudar, né, e ver com base no que o professor ia falando e também um pouco também da fé, né? Que a gente tem. Então, vou estar lançando, vão ser questões de criminologia e segurança pública. Vai ter um plano de leitura lá, para você que gosta de ler a lei seca, né? Na verdade, nem gosta, tem que fazer a leitura da lei seca. Vai estar separado já o dia e o que você vai ler naquele dia. Aí vai estar também incluso, e vai estar incluso também um PDF com 207 questões de criminologia. Esse PDF já está até pronto, já até vendi ele para algumas pessoas. Vai estar também incluso nesse curso. Então,
Vamos dar isso aqui a resolução de questões e vamos lá, da mesma forma, né? É rápido e prático. Aí, antes de começar, é porque eu usava um aplicativo aqui que eu espelhava o meu iPad no computador, só que esse aplicativo parou de funcionar. Eu paguei ele de novo aqui, paguei ele ontem, aí ele parou de funcionar. Aí hoje eu vou ter que gravar aqui de outra forma e não vou estar conseguindo riscar com a minha caneta aqui do iPad, mas vai dar certo. Aí, o que eu estou olhando aqui é o edital, né? As bancas agora estão adotando o estilo da CESP, né? Sebrasp, né? Sebrasp. De não botar o artigo, mas só botar o assunto. Antigamente vinha o direito constitucional, artigo 5º ao 11, né? E do 18 ao 32, mas não vem mais assim, só vem o nome do título de acordo com o que está lá na Constituição Federal. Como hoje vai ser questão de direito constitucional, nesse vídeo aqui não vai aparecer o que eu estou fazendo aqui, mas na partir do próximo vídeo vai estar aparecendo, porque já comprei aqui uma mesa digitalizadora e vou estar comprando também um webcam para melhorar a imagem aqui do que eu estou aparecendo, que a meu webcam aqui é o celular. Eu adaptei meu iPhone para ser câmera, mas não fica a qualidade muito boa não. Aí o que eu posso fazer? Vou ver aqui. Voltando, né, ao assunto lá, que não bota o artigo, tô aqui com o edital aberto, você tem que ter o edital também para você, né? É, noções de direito constitucional, o tópico 1 é direitos e garantias fundamentais. Hoje nós vamos estar fazendo questões de direitos e deveres individuais e coletivos, que no caso aqui, todo vídeo eu vou fazer isso aqui agora. Que eu estou fazendo aqui, só que não está aparecendo para vocês. No próximo vídeo vai aparecer. Esse direitos e deveres individuais e coletivos é o artigo 5º. Então, hoje vão ser questões do artigo 5º, 30 questões. O artigo 5º é um artigo que ele é bastante explorado e é certeza que tem uma questão dele na prova. Antigamente era um artigo que vinha 2, 3 questões, né? Mas por ele ter sido tão explorado, acabou que as bancas hoje estão botando uma questão, no máximo ali, no máximo, estourando mesmo 2 questões dele. Mas uma questão é certeza. Então ele é um artigo que ele não aprova, mas ele reprova. Por que que eu digo isso? Que ele aprova, ou ele não aprova, mas ele reprova? Porque é uma questão que todo mundo vai acertar. Sim, basicamente, 99% das pessoas que vão fazer a prova vai acertar essa questão do artigo 5º. Então, você não pode negligenciar ele. Ele é um artigo muito extenso, com vários incisos, e, salvo me engano, 4 parágrafos. E você não pode deixá-lo de ver, porque senão vai ser uma questão que você vai ter a menos, que todo mundo vai acertar. E também você não pode também ficar fissurado nele e estudar só ele, porque, como eu falei, ele não vai aprovar, mas ele reprova. Como é uma questão que vai todo mundo acertar, se você errar ela, grande chance de não estar em nota de corte, né? Aí as bancas gostavam muito dele no passado, ainda gostam muito, mas não como antes. Também até porque hoje em dia tá caindo vários artigos que não caíam antes, né? Agora estão caindo mais. Então vamos lá começar, né? Já passei aqui as noções da introdução, do que eu queria falar. E vamos lá para as questões, como sempre. Como eu disse, né, não vai dar para escrever, sim, da forma que era antes, mas eu vou conseguir aqui usar a caneta aqui do PowerPoint. Vamos lá. Direito constitucional em questões. Direito constitucional em questões. Aqui é a caneta. Aqui nosso canal no YouTube. As minhas aprovações, que são 3. Guarda Municipal do Eusébio, Polícia Militar do Ceará 2021 e Polícia Penal do Ceará em 2024. Vamos aqui dar início à primeira questão. Só voltar aqui para o programa e tá gravando.
Vamos lá. Primeira questão é a questão da FCC. Como eles estão no período ainda de... Não tem a banca ainda, né? Tá quase sendo escolhida aí já. Mas a gente não pode fissurar ainda na banca. Porque primeiro você tem que aprender o conteúdo, depois que você vai estudar a banca, né? Teve uma época que você começava a estudar de acordo com o edital passado, já estudava com a banca do edital passado, porque provavelmente iria ser a mesma banca. Só que hoje, como tem várias bancas aí hoje em dia, então não adianta mais você ficar estudando na banca antes do edital. Não sei que seja um PRF, PF, que é certeza que você é braço, aí você estuda. Mas fora isso, os concursos, carreiras policiais, não. Pode ser a FCC? Pode ser qualquer banca. Como não foi escolhido, nem pode ser qualquer um. Eu lembro que no meu concurso de 2021, todo mundo falava que ia ser a OCP, né? O Instituto OCP, porque ela tinha feito a prova em 2016. Daí, quando chegou na hora da licitação, nem proposta ela mandou. Então, não adianta mais você ficar, vai ser Idecan, vai ser CESP, não sei ainda. Então, vamos lá. Bom, esse artigo 5º é um artigo bom de ser estudado, né? Ele é um artigo que várias vezes ele cai como só a lei seca mesmo e vamos lá. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é o artigo 5º. Talvez já está saindo o barulho do mouse aí, porque eu estou escrevendo com o mouse mesmo. Artigo 5º. Vamos lá. Somente em prova, geralmente vai estar errado. Somente será conseguir extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não será concedida, de acordo com o artigo 5º. Vamos lá. B. Nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Correto. Salvo nos casos de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes, drogas afins. Aqui poderia até estar certo se tivesse botado salvo o naturalizado, só que ela botou ó, salvo. Então, como ele não botou salvo naturalizado, ficou errado. Aqui é o incompleto que ficou errado, porque como ele não botou que era só o naturalizado, dá a entender que o brasileiro nato também pode ser. Então tá errado. Tem que ser somente em prova de novo. Tem já tá errado. Se justifica a censura às manifestações políticas, ideológicas ou artísticas, quando fundamentadas no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, somente se justifica a censura é proibida. É vedado qualquer tipo de censura, mas o item é errado. A prática da tortura para a obtenção de prova em crimes graves é excepcionalmente justificável diante da primazia da proteção à vida e à liberdade. Então, ele está falando que a prática de tortura é aceitável. Não. A tortura é vedada, assim como a censura. É assegurado a todo o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Correto. Primeira questão já temos aqui, que é o item E, de acordo com o artigo 5º, artigo 5º, o inciso, não vou me recordar qual é o inciso, ó. Eu acho que é o inciso, não recordo qual é o inciso desse artigo, dessa questão aí. Não lembro. Mas é o item E de acordo com o artigo 5º. Tá em algum daqueles milhares de incisos lá que tem. Questãozinha da letra de lei. Como eu disse, artigo 5º costuma cair em letra de lei. Vamos para a próxima. Outra da FCC. Vamos lá. A Constituição Federal assegura nos termos da lei legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, e desde que em funcionamento há pelo menos 2 anos. Não. Funcionamento há pelo menos 1 ano. E esse 1 ano é só para a associação.
Um ano de funcionamento é só para a associação. Não precisa entidade da organização sindical. E quando você está lendo lá, às vezes pode até dar a entender que é para as três, né? Só que esse um ano é só para a organização, para a associação, na verdade. Não confio aqui, só para a associação. Vamos ver aqui a literalidade do artigo. Consigo achar aqui. É, associação mesmo. Não estou achando aqui a literalidade do artigo, não. Do inciso. Mas, de qualquer forma, está errado porque é só um ano. Aos autores de invento industrial, privilégio vitalício para sua utilização é o privilégio temporário. Temporário, não vitalício. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas, inclusive. O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Sim. Esse é o último inciso que foi inserido no artigo 5º. Se não me engano, foi no ano de 2022. Então, aqui já tende a ser a resposta correta. Mediante o pagamento de taxas, a obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo, não, independentemente do pagamento de taxa. Como é a literalidade dos incisos, é só você ler, reler, você vai decorar. Eu li tanto isso aqui para PMCE que ficou na minha mente, não sai mais. Questão 2, item D. Vamos para a próxima. É o remédio jurídico processual, que é uma banca não muito conhecida, pelo menos eu não conheço, mas é uma questão boa. É o remédio jurídico processual posto à disposição do cidadão para a tutela dos direitos difusos da coletividade, visando a anular os atos lesivos ao patrimônio público ou entidade do Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A definição se refere a, então, o remédio que vai proteger a moralidade administrativa, visando anular os atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade do Estado participe, é a ação popular. Ação popular. Remédio. Os remédios constitucionais, você decora as palavras-chave, aprende, decora. O importante é você acertar a questão. Não tenho muito cisma nisso, não. Ou você aprende ou você decora. O importante é você acertar a questão. Essa ação civil pública não tem artigo 5º, então vamos focar aqui nessas outras. O habeas data é para retificação de dados ou para obtê-los, os dados pessoais. O mandato de injunção é quando falta uma norma regulamentadora. Norma regulamentadora. E a ação popular, a palavra-chave para decorar ele ou aprender, é visando a anulação dos atos lesivos ao patrimônio público. Então, aqui, você tem que ser cidadão. Não é qualquer pessoa que pode entrar com a ação popular. Tem que ser cidadão. Vamos para a próxima. FGV. Aqui eu tentei trazer questões letra de lei e também questões com historiazinha, né? Porque hoje em dia é difícil ter uma banca que cobra só lei seca e também que a banca que cobra só historinha. Sempre vai estar mesclado nas provas hoje em dia. Não vai ser só um ou outro. Sempre vai estar presente as duas. Vamos para a questão de número 4 agora. Um grupo de pessoas com padrões axiológicos semelhantes decidiu construir uma associação visando a realização dos objetivos que têm em comum. Por se tratar de um grupo muito zeloso, requereu autorização ao órgão competente do município Delta para criar a referida associação. O requerimento, no entanto, foi denegado. Então, aqui, ó, você tem que procurar sempre as palavras-chave na questão que tem um textozinho lá para você ler. Então, aqui, ó, ela requereu uma autorização, né, esse grupo de pessoas, para construir uma associação.
Para constituir uma associação, eu preciso de autorização? Não. Eu não preciso de criação ou de autorização para criar uma associação. É livre, só não pode ter caráter paramilitar. Então vamos aqui ler os itens. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que a autorização sequer deveria ter sido requerida, já que dispensada pela ordem constitucional. Tem tudo a ser certo. A denegação do requerimento formulado somente será lícita se for apresentados os respectivos motivos. A denegação do requerimento. É, mas como não precisa desse requerimento, a B é a mais correta. Somente se o órgão competente demonstrar a existência de interesse público, será regular a denegação do requerimento. Autorização e ato administrativo discricionário. Isso aqui já parte para o lado do direito administrativo, então não vou nem ler. Tanto a autorização de criação como a dissolução compulsória da associação são atos vinculados do município. Tanto a autorização como a não sai. Então aqui vai ficar o item E, porque eu não preciso de autorização. A autorização sequer deveria ter sido requerida, já que dispensada pela ordem constitucional. Então não precisa de autorização para criar uma associação. Agora para uma outra banca também que é boazinha, IBFC, gosto muito dela. Vamos lá. De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, analise as afirmativas abaixo de valor verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro F e falso, verdadeiro V e falso F. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva? Correto. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Correto também. É livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado um anonimato. Aqui, ó, é importante você saber algumas palavrinhas. Fomentar é o mesmo que incentivar, fortalecer. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedado. Então, vai ser VVF. VVF, letra D. Próxima questão. FGV de novo. Delegado de polícia, aí, ó. Como sempre cai, até para delegado, o artigo 5º está lá presente. Determinada empresa jornalística pretende ajuizar a ação judicial para obter junto à Secretaria Municipal de Educação informações sobre os processos de licitações referentes ao fornecimento de merenda às escolas do município Beta. O acesso a informações fora negado de forma arbitrária à empresa. Entre os remédios constitucionais previstos pela ordem constitucional vigente, aquela cabível na situação hipotética narrada é. Então, ele queria uma informação que é pública, ó. Informações sobre os processos de licitação. Então, aqui, uma informação que é pública. Pública. E não é informação pessoal, é de interesse coletivo. O interesse aqui dessa informação é coletivo. Então, vamos lá. O mandato de segurança individual, o habeas data. O habeas data, se fosse para informação pessoal, que é relativa à pessoa do impetrante, ou para retificar dados, quando não precisa fazer por processo sigiloso, quando não quer, né? Então, não é habeas data, porque é informação de interesse coletivo, não é pessoal. Não é ação popular, porque não é ato lesivo à moralidade pública, não é patrimônio público. O mandato de segurança coletivo. Mandato de segurança individual ou coletivo. Isso aqui a gente não lê, isso aqui tem que estar fora, não tem pra gente. Por que não pode ser mandato de segurança coletivo? Porque para implementar mandato de segurança coletivo, tem que ser partido político, né, com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, associação, tem que ser vou falar aqui pessoas, mas não são pessoas, né? São aquelas pessoas lá que estão previstas no artigo 5º. Então, lá não tem empresa jornalística, não tem. Então, vai ser o mandado de segurança individual. Vamos para a próxima questão. O Estado Beta editou normas sobre regras de concurso público para ingresso na carreira da Polícia Militar.
Vamos dizer aqui que essa questão aqui é boa. Essa questão aqui é atual e é boa, porque é um tema que foi decidido recentemente. Então, vou até marcar aqui para você ter bastante atenção nela. Essa questão aqui, número 7. Aí, foi aqui. Ruim, marca texto. Marca texto. Peraí, vamos editar isso aqui. Ficou meio... Vamos apagar aqui. Vamos botar o marca texto nessa questão. Essa aqui é boa. Aqui, né? Essa é a questão de número 7. O Estado Beta editou normas sobre concurso público para ingresso na carreira da Polícia Militar, fixando limite máximo de vagas para candidato sexo feminino. Diante do exposto e na jurisprudência predominante do STF, é correto afirmar que a referida norma é. Então, o STF, acho que se eu não me engano, foi no ano de 2024 mesmo, ano passado. Ele chegou a suspender alguns concursos por conta disso, que no edital estava previsto limite de idade para o sexo feminino. Então, de acordo com o STF, não pode mais. Inclusive, o próprio concurso da PMCF ficou suspenso durante um tempo. E a primeira turma teve que ser dividida em duas, né? A primeira turma ficou dividida em duas, ficou até estranho, né? Porque a primeira se dividiu em duas. E a segunda turma teve que ter uma outra chamada para poder complementar as vagas das mulheres. Então vamos aqui, ó. A referida norma é, de acordo com o STF. Constitucional, você vai logo tirando que tem constitucional. Tem constitucional, tem constitucional. Inconstitucional, por violação ao princípio da impessoalidade. Inconstitucional, por ofensa ao princípio da isonomia. Inconstitucional, por violação ao princípio da moralidade. De acordo com o STF, fixar limite de idade máximo de vaga para candidato do sexo feminino em concurso público para as carreiras policiais é vedado porque vai violar o princípio da isonomia. Porque, de acordo com o artigo 5º, todos não são iguais perante a lei, que é o princípio da isonomia. Então, para o STF, se fixar limite de idade para candidato do sexo feminino, para carreiras policiais, vai estar ferindo o princípio da isonomia. Essa é muito boa. Salva ela. 8. Conforme previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil, assinarem corretamente os tratados em geral que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 2/3 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, não são os tratados em geral. São os tratados sobre direitos humanos. Direitos humanos. Errado. Os tratados sobre direitos humanos, olha, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em apenas um turno, são 2. Os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Os tratados em geral que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em apenas um turno, não é um turno, são 2, sai esse também. Letra C. Não acelerar das vezes, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Vamos aqui para oficial de Pernambuco. Silvio é policial militar no estado de Pernambuco. Está intrigado com a grande movimentação de pessoas internadas na casa, na vizinhança, pois há um entra e sai frequente, conversando com Pedro, seu colega de patrulha, sobre a situação, ainda que inexistam outros elementos além do narrado. Eles desconfiam que na residência está ocorrendo tráfico entorpecente. De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e o entendimento do STF, é correto afirmar que, se dentro da casa está ocorrendo crime permanente,
é viável o ingresso forçado pelas forças policiais, independentemente de determinação judicial. Aqui é uma questão que o texto, pelo que eu estou vendo aqui, né? Nada vai ter a ver com os itens. Então vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Ainda que em caso de flagrante delito, ainda que não, sai. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia, conforme o direito, poderá ser considerada arbitrária, mas a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso, com o resultado positivo das buscas, justificará a medida? Não. Só posso entrar no carro se eu souber que lá dentro, né, na residência, está acontecendo um flagrante delito. Não posso, como aqui, né, desconfiar que está ocorrendo, entrar e ir lá ao verificar que está tendo um flagrante delito e assim justificar a minha entrada arbitrária. Não. Eu tenho que saber que tá em flagrante delito para assim eu poder entrar. Não posso imaginar, ali está acontecendo um crime, eu entrar lá, aí depois eu verificar que está tendo um crime, vai ser ilegal essa entrada. Eu tenho que saber que está correndo um crime lá, aí eu entro. É não entrar e depois saber que está tendo um crime. A garantia constitucional que limita o ingresso ao período do dia é aplicável aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. E flagrante delito? Não. Durante o dia é só para determinação judicial. Exceto em período noturno, a entrada forçada em domicílio sem mandato judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada posteriormente, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, exceto em período noturno. A entrada não, inclusive em período noturno. Não tem esse exceto. Então aqui, esse item explica que a C, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada posteriormente. Depois eu vou justificar, né? Não tem como eu justificar antes que eu vou entrar num flagrante delito, porque está em flagrante. Que indica que dentro da casa ocorre situação em flagrante delito. Indica. Eu tenho que saber que está em flagrante para eu entrar. Eu não posso entrar e depois saber que está em flagrante. Então, se dentro da casa está ocorrendo crime permanente, é viável o ingresso forçado pelas forças policiais, independentemente de determinação judicial. Correto. E aqui nem importa se é dia ou noite. 10. Outra questão de Pernambuco. Joaquim foi aprovado no concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Está frequentando o curso de formação. Durante a aula, vários direitos e deveres individuais e coletivos foram destacados pelo instrutor, levando em consideração o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. É correto afirmar que é plena liberdade de associações para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar, exceto a prática do racismo, da tortura e tráfico de entorpecentes e drogas afins constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Errado. Toda vida que você vê esses crimes aqui, na questão, já fica logo atento aí. Depois eu vou fazer um resumo para explicar melhor. Sem a caneta aqui, aí fica difícil para mim. Mas só quem é imprescritível desses aqui então é o racismo. Os outros são inafiançáveis, todos três são, mas a tortura e o tráfico prescreve. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui está correto. É reconhecida a instituição do júri, organização que lhe dê a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes culposos contra vidas e dolosos. A Constituição da República Federativa do Brasil estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o faz para outras categorias de trabalhadores. Não. Na verdade, esse direito aqui não é previsto na Constituição Federal para os militares. E tem uma decisão do STF, ou é do STJ, não vou me recordar muito bem agora de qual dos dois decidiu, que quem presta o serviço militar temporário pode até
receber menos que um salário mínimo. Não é incondicional. Então, aqui, tá errado. E a resposta é a C. Para você decorar os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, é o ração, que é o racismo, e a ação de grupos armados. Próxima questão. Diante da omissão do Congresso Nacional em editar a competente norma regulamentadora, desde que tem questão, você procura a palavra-chave. Olha que frase. Editar a norma regulamentadora. Juan Carlos Brasileiro Nato, residente em Palmares, Pernambuco, está sendo impedido de exercer determinada prerrogativa inerente à cidadania. Neste caso, segundo a Constituição Federal, a ação constitucional cabível a ser usada pelo Juan Carlos é a ação constitucional, é o famoso remédio constitucional. O remédio constitucional decora ou aprende. Quando tiver a falta de norma regulamentadora, é o mandato de injunção. Mandato de segurança é direito livre de certo não para habeas corpus ou habeas data. A ação popular é dano ao patrimônio. Habeas data é retificação de dados ou conhecimento de dados pessoais. Isso aqui também não precisamos ver. Vamos para a próxima. FGV de novo. E aqui é um FGV como comprova o que eu disse. Que as bancas não são mais só legisladoras de lei e não são mais só questão com história. FGV aqui, ó. Aqui ela cobrou a questão com história, com história. E aqui ela vai cobrar a letra de lei, ó. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É o famoso VIPS, talvez você já sabe. Aqui, galera, eu tô falando questões de nível fácil a médio, não tem, até agora não veio nenhuma questão com nível difícil. Na verdade, que o artigo 5º é difícil, não é uma questão de nível muito difícil dela. Dificilmente é médio mesmo. Mas aqui eu tô falando algumas coisas que é óbvio, né? Porque tem gente que tá começando a estudar agora, nunca estudou na vida. E a gente precisa também ajudar essas pessoas, não só quem já vem estudando há bastante tempo. Então, talvez para você isso aqui seja besteira, mas para outra pessoa não é. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos, constantes na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, encontra-se pertinente que é livre a manifestação do pensamento, sendo concedido o anonimato, é vedado. Ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui tá certo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar em hipótese alguma. Não, tem vários salvos. É violável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Em regra, é inviolável. As comunicações telefônicas têm as exceções para ser violável, mas está errado. É assegurado a todo acesso à informação. E a divulgação da fonte? Não. É resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, correto, item B. Os direitos e garantias fundamentais consagrados, consagrados na Constituição da República Federal do Brasil de 88 representa a espinha dorsal do ordenamento jurídico nacional, conferendo proteção essencial aos indivíduos. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, analise os itens a seguir. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, correto. Assegura-se a proteção às participações individuais em obras coletivas, a reprodução da imagem e voz humanas, correto também. É garantido o direito de herança, também correto,
Está correto que se afirma em todas as três. Vamos para a próxima questão. Questão número 14 da Sebrasp. Julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, presente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ninguém será obrigado a fazer. Acabei não fazendo o que eu sempre faço. Quando for questão assim, ó, tem os itens aqui para você ler, dessa forma aqui, né, julgar se está certo ou errado. Você lê o enunciado da questão e depois vem para cá, para saber o que ela está pedindo. Assinale a opção correta. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Correto. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Também correto. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Correto. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem devido processo legal. Também correto. Então, correto 1, 2, 3 e 4. 14, todos estão corretos. 15. A respeito dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Os direitos e garantias fundamentais estão taxativamente numerados no artigo 5º da Constituição Federal de 88? Não. O artigo 5º é um rol exemplificativo. Você vai encontrar direitos e garantias fundamentais ao longo de vários artigos da Constituição Federal. Então, não é taxativo, é exemplificativo. Os direitos fundamentais, como as garantias, possuem caráter instrumental, isto é, denota o aspecto exclusivamente acessório em relação a outros direitos. Exclusivamente em prova tende a estar errado. Vamos para a próxima. A característica da imprescritibilidade estabelece que os direitos fundamentais assistem a todas as pessoas. Os direitos fundamentais assistem a todas as pessoas, a característica da universalidade. Universalidade. E não isso aqui, ó. Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88 aplicam-se apenas aos brasileiros e aos residentes no país. Não. Alguns direitos fundamentais aplicam-se não só nas relações dos indivíduos com o Estado, mas também entre pessoas privadas, no que se reconhece como eficácia horizontal desses direitos. Sim, pessoas privadas estão no mesmo nível, então a relação de horizontal. Horizontal. Correto. A letra E. Em caso de limitação da liberdade de locomoção, por ato ilegal de autoridade pública, cabe para proteger o direito de locomoção. O direito de locomoção é o remédio constitucional mais conhecido, que é o habeas corpus. Isso aqui a gente tira, isso aqui a gente tira. Mandado de segurança a gente já explicou, habeas data já explicamos. 17. Marido ardores pretendia impetrar habeas data para retificar seus dados pessoais, que constam em seus bancos de dados, entidade governamental. Porém, desistiu de fazê-lo em razão de não possuir recurso financeiro para custear o ajuizamento do processo. O vídeo não ficar tão longo, né? Acho que já está estourando aqui o tempo. A gente vai fazer assim. Quando for a questão que tiver uma historiazinha para você, para a gente ler aqui, eu vou logo para o item certo. Eu vou logo procurar o item certo para a gente ganhar tempo. Estamos aqui, ó. Não possui recurso financeiro para custear o ajuizamento do processo. O habeas corpus, o habeas data, assim como o habeas corpus, eles são ações gratuitas. Então, decora aí, ó, ou aprende. Todo habeas é gratuito. Então, vamos lá. Neste caso, pode-se afirmar que, mesmo que tivesse recursos financeiros, Maria das Dores não poderia se valer da habeas data para a retificação dos seus dados pessoais. Pode sim. Maria das Dores deveria ter implementado o mandado de segurança. Não, porque são dados pessoais e habeas datas. Maria das Dores poderia implementar o habeas data para acessar os seus dados pessoais, mas não para retificá-lo, tanto para acessar como para retificar. Acabou que tive que ler todos, mas vamos lá. Maria das Dores poderia implementar o habeas data sem precisar
sem precisar possuir recursos financeiros, pois se trata de ação gratuita, correto? Além de mandado de segurança individual, a Constituição Federal de 88 prevê a possibilidade de implantação de mandato de segurança coletivo para fim de proteção de direito lícito e certo, que ultrapassa o espectro meramente individual. Nesse caso, pode-se afirmar que qualquer partido político pode implementar mandado de segurança coletivo? Não. Tem que ser partido político com representação no Congresso Nacional. As organizações sindicais não podem implementar mandado de segurança coletivo? Podem. Podem implementar mandado de segurança coletivo a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa do direito de seus membros ou associados, correto? Lembrando que esse um ano é só para a associação. Assim como na ação popular, qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo? Não. Tem que ser. 19. Aqui é uma questão certa ou errada que eu botei porque eu acho ela boa. Embora a questão seja a prova, provavelmente vai ser de múltipla escolha, mas aqui é uma questão boa. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgo o item seguinte. De acordo com a teoria dos limites, um direito fundamental pode ser restringido desde que preserve o seu núcleo essencial. Esta questão aqui é uma questão para revisão. Porque de acordo com essa teoria aqui, teoria dos limites, um direito fundamental pode ser restringido, desde que preservado o seu núcleo essencial. Essa questão está correta. Você pode restringir porque nenhum direito é absoluto. Então, o direito pode ser restringido, mas vai ter que ser preservado o seu núcleo essencial. Então, ele pode ser restringido, mas não no todo. Tem que preservar o núcleo. Com base na Constituição Federal, qual remédio constitucional que está destinado a assegurar que um cidadão tem acesso a dados e informações pessoais? Um cidadão tem acesso a dados e informações pessoais que esteja sob posse do Estado brasileiro ou de entidade privada que tenha informação de caráter público. Então, para retificar ou para ter informações pessoais, é o habeas data. Processo é indissociável da Constituição, visto que as normas constitucionais disciplinam direitos fundamentais e criam instrumentos processuais. Garantias constitucionais capazes de viabilizar a efetivação daqueles. Essas garantias constitucionais processuais têm como propósito permitir aos cidadãos a efetivação dos seus direitos fundamentais. Exemplo disso é o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, que assegura a todos o acesso à informação. Com efeito, a Constituição oferta também instrumento processual destinado a garantir que a pessoa física ou jurídica tenha acesso ou promova a retificação de suas informações registradas em banco de dados de órgão público ou de instituições similares. Em consideração a tal assunto, pode-se afirmar que a garantia processual tratada no enunciado é o garantia processual, o famoso remédio, tanto que é o quê? Oferta também instrumento processual destinado a garantir que a pessoa física ou jurídica tenha acesso a promover a retificação de suas informações. Então é sua, não é informação popular. Só pode ser novamente o habeas data. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, à luz do que nos leciona a Constituição Federal de 88, assinar a alternativa correta. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais fechados ao público, aberto. Mesmo que haja iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular, independentemente da indenização anterior. Dois erros aqui. Não poderá usar independente. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, mediante autorização prévia, nos termos da lei, ele entrar, permanecer dele sair, sendo vedado o constituto. Tudo doido assim.
É a plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter institucional paramilitar. É assegurada toda essa informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Correto. Tendo por base as disposições constitucionais a respeito dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, assinar uma alternativa que indique corretamente em quantos turnos e o quórum necessário para que estes sejam equivalentes às emendas constitucionais. Então, ele quer saber quantos turnos e um quórum. Então, são 2 turnos em 3/5 dos votos. 2 turnos em 3/5 dos votos tem que ser sobre direitos humanos e vai ser nas duas casas do Congresso Nacional. Aqui não vamos ler porque o tempo já está ficando muito estourado. Vamos só para objetivo. Acerca da tortura, da prática de tortura, assinar a alternativa correta. Os mandamentos expressos na Constituição. Então, o que a Constituição vai falar sobre tortura? Vamos ler. A tortura somente será autorizada. Onde tem que tortura autorizada está errado. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Correto. A tortura é vedada. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. De acordo com o artigo 5º. Aqui. Continuando. Acerca da premissa abaixo narrada, e tomando por base os ensinamentos constitucionais esculpidos na Constituição Federal de 1988, assinar a alternativa correta. Manifestações favoráveis à deslegalização das drogas são protegidas pelo direito de reunião e livre pensamento. A proibição abarca apenas manifestações que visem incitar ou provocar ações ilegais. Não tem nada a ver com os itens. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. É verdade. É livre a manifestação do pensamento, exceto quando se tratar de interesse relevante, de relevante interesse social. Não. É livre a manifestação do pensamento, exceto não. É livre a manifestação em assuntos nos quais é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui é o incorreto. O diretor de unidade hospitalar de natureza pública recebeu a solicitação de que fosse oferecida assistência religiosa a determinado paciente praticante de religião de matriz africana. Após analisar a legislação vigente, o diretor respondeu corretamente que o caráter laico do Estado brasileiro impede a realização de cultos religiosos em repartições públicas. Não. O recebimento da referida assistência da assistência consubstancia o direito subjetivo do paciente, participante da religião e que almeja recebê-la. Aqui tem tudo para dar certo. O deferimento da solicitação formulada está condicionado à existência de regulamento e disciplina de exercício de igual direito em relação às demais religiões. Não. O direito à assistência almejada somente segura as instituições de internação coletiva de caráter compulsório, o que não é o caso de unidade hospitalar. Não. O deferimento da solicitação formulada pressupõe a anuência dos demais pacientes e dos funcionários da unidade hospitalar. Nem faz sentido isso aqui. Então, aqui para outro. Só tomar aqui um copo d'água. O recebimento da referida assistência substancia o direito subjetivo do paciente praticante da religião e que almeja recebê-la. Assim, é assegurado assistência religiosa em locais de internação coletiva, de acordo com o artigo 5º. Sobre a Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos, assinale o item adequado. Os direitos garantidos expressos na CF 88 exclui outros decorrentes do regime e dos princípios dela adotados. Não exclui, tem um rol exemplificativo. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria simples, os 3/5 dos votos.
Tratado de Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais? Correto. Todos os tratados de direitos humanos promulgados após a emenda constitucional número 45 têm status de lei ordinária. De acordo com a Lei Federal número X, a generalidade das pessoas maiores e capazes, que se encontram em pleno gozo dos seus direitos políticos, deveria participar de determinada atividade de interesse coletivo, desenvolvida pelas estruturas estatais de poder. A participação ocorreria mediante convocação em caráter gratuito. Jonas foi convocado com base nesse diploma normativo, mas se sentiu extremamente desconfortável em atuar, pois a atividade a ser desenvolvida era francamente contrária à sua convicção política. Aqui ele vai botar a famosa escusa de consciência, porque era francamente contrária à sua convicção política. Na situação descrita, consoante a ordem constitucional, é correto afirmar que Jonas praticará crime inafiançável se não cumprir a obrigação legal a todos impostos. Não. Não pode se eximir nenhuma hipótese de cumprir a obrigação legal a todos impostos. Pode. Estará em harmonia com a juridicidade caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei. Tem tudo para dar certo. Somente pode deixar de cumprir a obrigação legal por motivo de crença religiosa, se a lei for inconstitucional. Não. Nem constitucional, nem precisa seguir. Somente pode eximir-se de cumprir a obrigação legal a todos os impostos por motivo de crença religiosa, o que não é o caso, não. Tanto pode ser por convicção política ou religiosa. É a famosa escusa de consciência. Estará em harmonia com a juridicidade caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei. Com o objetivo de obter recursos para a aquisição de determinado bem, pense celebrou contrato de cessão fiduciária em garantia, no qual transferiu à instituição financeira que lhe disponibilizou os recursos necessários, a titularidade do bem adquirido. O bem, no entanto, permaneceu em poder de Pedro, em razão de seu atraso no pagamento das prestações acordadas. Pedro recebeu uma notificação. Extrajudicial informando que a não quitação da dívida acarretaria a necessidade de devolver o bem que está em seu poder, sendo que a negativa da devolução poderia causar a sua prisão. Por um contrato com dívida. Ao receber a notificação e analisar a sistemática vigente, Pedro concluiu corretamente que pode ser preso, salvo se for pessoa idosa. Não. Pode ser preso, caso se torne depositário infiel. Não. Não pode ser preso, pois não há prisão civil por dívida. Não pode ser preso, considerando a natureza da dívida descrita no enunciado, que está mais correto. Não pode ser preso, pois a prisão somente é permitida por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, tem flagrante delito também, exceto quando for militar. Então, aqui, o item correto vai ser a questão do item D. Porque, ó, a natureza da dívida não é de alimento. Então, só cabe prisão civil no Brasil se for devedor de alimento. Então, não pode ser preso, pois não há prisão civil por dívida. De devedor de alimento. A mais correta é a D. Não pode ser preso considerando a natureza da dívida. O artigo 5º, ele até previa a prisão civil por dívida, né? Na verdade, deixa eu lembrar aqui vou procurar aqui. Não lembro mais a literalidade do artigo. Preciso. Procurar aqui. Eu leio aqui e fica mais fácil. Chiquinho, daqui. Não.
E artigo 5º, inciso 67. 67. Não há prisão civil por dívida. Não há prisão civil por dívida. Salvo a do responsável pelo inaprendimento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia é depositário infiel. Ele não pode ser preso por uma prisão civil por dívida. A do alimentos. Depositário infiel, embora esteja previsto no artigo 5º, ele não é mais aplicável. Ele não é mais aplicável. Só é aplicado para a alimentação. E ele não pode ser preso porque é um contrato. Não é de alimentação, então não pode ser preso por ter a natureza da dívida escrita no enunciado. Uma comparecida determinada repartição pública estadual e requereu a expedição de certidão, visando a defesa de uma situação de interesse pessoal, o que foi devidamente esclarecido em seu requerimento. A autoridade competente do despacho inaugural determinou que Ana providenciasse a juntada aos autos do comprovante de recolhimento da taxa de expediente, que lhe possibilitaria a análise do seu requerimento. Então, por exemplo, para conseguir uma certidão, ela teria que recolher taxa, teria que pagar a administração pública. Então, vamos seguir. Antes de realizar o recolhimento da taxa, analisou a Constituição da República, tendo concluído corretamente que a referida exigência é. Então, independentemente do pagamento de taxa, eu posso conseguir uma certidão e uma repartição pública. Então, vamos aqui, ó. A exigência é constitucional? Sai, sai, sai. Inconstitucional, pois o requerimento deve ser atendido de forma gratuita. Inconstitucional, pois deve dar a cobrança pelo exercício dos direitos individuais de natureza constitucional? Não. Inconstitucional, pois o requerimento deve ser atendido de forma gratuita, porque é independentemente do pagamento de taxas. Então, ficamos por aqui com mais 30 questões, né? Agora de outras matérias, direito constitucional. Vou estar resolvendo agora a questão de algumas outras matérias também. E esse vídeo ficou mais longo um pouquinho, mas boto no 1.5 ou no 2 que dá para desenrolar bem direitinho. Então, vou aqui sair dessa apresentação e foi.